Daniel capítulo 11, do versículo 21 até o último versículo deste capítulo, versículo 45. E depois nós teremos então o capítulo 12, que será o encerramento então da exposição do livro do profeta Daniel. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 11, a partir do versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Versículo 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo que se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon.
estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apodrecer-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém. Terminamos aqui o capítulo 11. Agora vamos fazer uma oração e depois nós vamos fazer algumas considerações, explicações do texto e algumas aplicações para nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, nós te rendemos graças, Pai, por tua palavra tão preciosa, palavra de Deus, palavra de vida. Por favor, abra nossos olhos, os olhos dos nossos corações, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 11 de Daniel é um capítulo que é continuação de uma revelação que Daniel recebe da parte de Deus, através do anjo do Senhor, que começa no capítulo 10. Uma visão que Daniel teve às margens ali do rio Tigre, uma visão impressionante que ele recebe, uma visão gloriosa do próprio Cristo. E depois, meus irmãos, um anjo do Senhor, depois dele desfalecer diante do Cristo, ainda não encarnado, evidentemente, um anjo do Senhor o reanima e apresenta para ele uma série de revelações que falam da história. Daniel recebe o retrato da história que ainda nem havia acontecido ainda, a partir dos dias dele, de Daniel, até o tempo do fim. E no capítulo, nesse finalzinho do capítulo 11, como vimos agora, existe esse aspecto apocalíptico, né? Da revelação que Daniel recebe da parte de Deus. Então, é a revelação da história, a revelação da história antes de ela acontecer, porque Deus é soberano, Deus é o regente da história, e Ele revela a história a Daniel, a partir dos dias dele até os dias do fim dos tempos, quando nós vamos então ver a vitória majestosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a estrutura desse capítulo 11 de Daniel, ela é bem interessante. Nós vimos no domingo passado até o versículo 20, e nós vimos que o segundo versículo deste capítulo fala do reino da Pérsia. Daniel estava nesses dias exatamente no Império Medo-Persa. O capítulo 11 diz que no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. É a referência do anjo, quando ele se levanta no período daquele rei para fortalecer Miguel. E agora, no segundo versículo, ele declara a verdade a Daniel e apresenta um cenário impressionante da história do mundo, dos impérios e dos povos e dos reis, começando exatamente pela Pérsia. E a partir do versículo 3º e versículo 4º, nós temos a revelação a respeito do Império Grego, que viria logo depois, quando o Império Persa passasse. E a história, como nós vimos no domingo passado, comprova que aconteceu exatamente como o anjo revelou a Daniel, revelou como palavra de Deus. No versículo 5 ao versículo 20, nós vimos uma disputa bem interessante entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, o poderoso reino da Síria e os imperadores que passaram por ali. E o reino do sul, o reino do Egito, com outros imperadores poderosos e uma incansável sucessão de batalhas, de alianças que não deram certo, de corrupção, de traições. E nós vimos isso no domingo passado e fizemos algumas aplicações para nossas vidas. Um texto realmente difícil. A própria continuação desse texto, como nós lemos agora, a gente percebe que é um texto denso, um texto difícil para nós, mas é a palavra de Deus para a nossa edificação,
é como o anjo falou a Daniel, a verdade, né? Agora eu te declararei a verdade. Então a verdade foi declarada para Daniel e está aqui registrada para nós como revelação de Deus a respeito da história. E o que acontece? No versículo 21, nós temos a ascensão de um rei que vai reinar na Síria, no Reino do Norte, mas é um rei bastante interessante por sua maldade, é um rei mau. Daniel nos mostra a ascensão desse rei ao trono e fala abertamente, claramente a respeito do caráter dele. No versículo 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil. E essa expressão homem vil se repete em outro versículo a respeito desse mesmo rei. Então, um homem extremamente mau, um homem extremamente perverso vai assumir o reinado da Síria. E a história comprova, meus irmãos, que esse rei perverso de que Daniel recebe a revelação é, na verdade, um homem chamado Antíoco IV, que ele mesmo se chamou de Epifânio. Esse rei Antíoco IV, Epifânio, foi um homem terrível, um homem que usurpou o trono, um homem que tirou o trono do próprio sobrinho, que era o herdeiro realmente do trono. E Antíoco vai com vileza, com maldade, toma o reino e passa a reinar no reino da Síria. Por isso que o versículo 21 mostra uma coisa interessante a respeito desse rei, que diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Ou seja, o Senhor Deus revelando a Daniel que aquele homem que assumiria o trono da Síria não tinha dignidade, ou seja, ele não era o legítimo sucessor do trono. E isso de fato se cumpriu cabalmente na vida de Antíoco IV, o chamado Antíoco Epifânio. Ele não tinha o direito de ser rei, e ele dá um jeito de usurpar o trono. Isso realmente aconteceu, e ele passa à frente do sobrinho dele chamado Demétrio I, que tinha o direito de reinar. Mas Antíoco Epifânio consegue com maldade passar a perna, digamos assim, no seu próprio sobrinho. Epífanes ou Epifânio é uma palavrinha que significa Deus manifesto. Então esse rei que era vil, que era mau, ele se achava a própria divindade encarnada, ou manifestada, melhor dizendo. Ele dizia que ele era a manifestação de Zeus neste mundo, e ele era um homem terrível. A história nos mostra, meus irmãos, que ele mandou cunhar as moedas do reino da Síria, e de um lado da moeda a gente encontrava a efígie, que era a representação da imagem dele, né? E do outro lado tinha os seguintes dizeres, que eu vou ler para vocês. Dizia assim: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Isso, se vocês colocarem, por exemplo, no Google, vocês vão encontrar várias ilustrações a respeito dessas moedas, que até hoje algumas ainda existem por aí nos museus. Então esse homem, ele era soberbo, mau, arrogante, ele se sentia a manifestação dos deuses, a manifestação do próprio Zeus, e ele dizia que ele era o próprio fundamento da vitória do reino dele. E o versículo 22, meus irmãos, nos apresenta uma coisa bem interessante. Diz assim: as forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Então, o versículo 22 profetiza que o príncipe da aliança seria arrebentado por esse rei chamado Antíoco IV. E a história confirma que exatamente isso aconteceu, porque ele mandou matar o sumo sacerdote que servia no templo de Deus, que se chamava Onias III, e isso aconteceu no ano 171 a.C., tudo se cumprindo exatamente como a revelação da parte de Deus havia apresentado, porque o Deus que determina a história, que dirige a história, estava apresentando para Daniel um retrato da história antes mesmo da história acontecer. Tudo se cumpriu, e aí a história está aí para comprovar exatamente isso. Este homem era mau. Agora, o segundo enfoque que Daniel dá é a respeito da carreira desse rei Antíoco. Preste atenção, a partir do versículo 25, a gente aprende que ele faz guerra
contra o reino do sul e vence. No versículo 28 e 29, diz que quando ele volta desta guerra, ele volta muito mais rico, muito mais poderoso, mas ele não se contenta com isso, ele é um homem sedento de poder, avarento. E o que ele faz? Ele volta contra o reino do sul novamente para lutar, para tentar destruir o reino do sul. Mas veja o que acontece no versículo 30, que é bem interessante para a gente aqui. Diz assim: porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Isso aqui é uma referência a um período em que Antíoco se volta contra o reino do sul, com a sua sede de poder. E o que acontece? Os navios de Quitim, aqui é uma referência que mais tarde a história comprova, aos soldados romanos que pegam navios e impedem o avanço do rei Antíoco. E ele volta para a Síria humilhado, ele volta para a Síria sem conseguir ampliar a sua força e a sua vitória. Mas aí chegamos no ponto importante, prestem atenção, porque o texto bíblico diz que ele volta, mas ele se volta, no caminho de volta, voltando para a Síria, percebam, diz que ele se indignará contra a Santa Aliança. O que significa isso? Prestem bastante atenção, por favor. Porque Antíoco, quando volta dessa batalha, ele volta enfurecido e ele descarrega a sua ira contra Israel, naquela região ali da Palestina, né? Então, ele chega a Israel e a história confirma que em 3 dias ele mata 80 mil judeus. Em 3 dias, ele avança contra o povo de Deus e faz uma verdadeira chacina. Mata crianças, mulheres, idosos. 3 dias de matança. Isso aconteceu realmente. Existe um livro deuterocanônico, né, que é o livro de Macabeus, que mostra essa batalha e essa guerra e a fúria desse homem chamado Antíoco IV Epifânio contra o reino de Deus. Ele foi terrível. Ele trouxe blasfêmia para Israel, ele consagrou o templo do Senhor a Zeus, ele mandou sacrificar porcos, que era um animal imundo para os judeus, até hoje no altar do Senhor. Ele mandou matar sacerdotes, e ele usou do seu poder, das suas ameaças, e inclusive conseguiu fazer com que muitos sacerdotes, muitos religiosos que serviam no templo do Senhor apostatassem, se vendessem suas almas. E ele então perverteu o coração de muitas pessoas no ataque que ele fez a Jerusalém. Olhe para o versículo 32. O versículo 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aos violadores da aliança, é a profecia a respeito desses que a história confirma que voltaram as costas à aliança e se deixaram se vender, e seguiram Antíoco com a profanação dele, que ele cometeu contra o Senhor. Isso aí aconteceu realmente, mas alguns piedosos se levantam para defender o templo, e aí nós sabemos que foi a chamada Guerra dos Macabeus. Um sacerdote idoso, um homem chamado Matatias, ele recebe uma ordem de Antíoco de sacrificar um animal imundo no altar. E Matatias se revolta, mata o emissário do rei e começa uma verdadeira revolução. Esse sacerdote morre imediatamente, mas ele tinha 5 filhos, e um dos filhos, que se chamava Judas Macabeus, lidera a revolta e acontece a famosa Guerra dos Macabeus. Mas eles conseguem vencer, meus irmãos. A história nos mostra que no ano 165, no dia 12 de dezembro, aquela revolta consegue vencer as tropas de Antíoco, e eles conseguem restaurar o templo, restaurar os sacrifícios, e isso tudo aconteceu conforme a revelação da parte do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 32, porque está profetizado tudo isso aqui. Vejam: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios
Entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Muitos se levantam contra Antíoco, e foi isso que foi profetizado ao profeta Daniel. E eu acho curioso, aqueles homens piedosos daquele tempo, olhando as profecias de Daniel e vendo tudo se cumprir, olhando a profanação de Antíoco, o quarto Epifânio, mas olhando também homens piedosos se levantando e sendo derrubados a fio de espada, e essa perseguição, essa provação que eles estavam passando, na verdade, nos planos de Deus, estava promovendo purificação. Eles estavam mais embranquecidos por causa do fogo das provações que eles estavam passando. E de fato isso aconteceu, porque aqueles que eram falsos crentes se venderam e blasfemaram e apostataram, mas aqueles que se mantiveram fiéis, que lutaram pelo templo do Senhor, foram, meus irmãos, martirizados, mas foram fiéis à aliança. Isso aqui está revelado e profetizado nesse texto. Mas a partir do versículo 36, um outro personagem surge, um outro homem poderoso surge na história. Mas examinando, meus irmãos, esse versículo, a gente percebe que ele não se encaixa nenhum homem como Antíoco Epifânio e nenhum outro que já surgiu. E é uma referência ao que o Novo Testamento revela para a gente como o anticristo, aquele que se levantará fortemente, com sede de poder, e se levantando contra a igreja, e fazendo mártires, e perseguindo, humilhando e perseguindo o povo de Deus. O anticristo, então, é o reino satânico, que também é profetizado aqui no livro do profeta Daniel, a partir do versículo 36. E nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-se-lhes a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Aqui é uma descrição da ação furiosa, ambiciosa do anticristo. Esse anticristo, ele não é religioso, ele não serve a Deus nenhum, na verdade ele é o Deus de si mesmo, é um ególatra que adora a si mesmo, e o desejo dele é poder, por isso que ele honrará o Deus das fortalezas. A sede dele é de poder, é de ampliar os seus impérios, é de ampliar a sua força. Esse homem ainda não chegou na história da humanidade, ainda virá com essa sede de poder e ampliando o seu poder sobre as nações de maneira nunca vista na história. No capítulo 7 de Daniel, ele foi profetizado também como um anticristo, que apareceria no final do mundo fazendo oposição terrível contra o povo de Deus, um pequeno chifre que surge. No capítulo 7 ele foi profetizado dessa maneira. E aqui agora no capítulo 11 ele aparece novamente, fazendo exatamente o que o seu coração perverso almeja, avançando contra o povo de Deus, avançando querendo poder, querendo riquezas. A única coisa que ele deseja, que ele ama, é o Deus das fortalezas, um Deus que os pais dele não conheceram. O mundo ainda não viu esse homem sedento de violência, sedento de poder, ambicioso e que vai querer governar sobre todas as nações. O mundo ainda não viu,
mas ele está para se levantar sobre a terra. O apóstolo Paulo nos mostra como a respeito disso em 2 aos Tessalonicenses, no 2º capítulo. Vamos ler lá. 2 aos Tessalonicenses, 2º capítulo. A partir do 1º versículo. Vamos ler. Diz assim, 2 aos Tessalonicenses, a partir do 2º capítulo, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo fala que Cristo não virá sem que antes seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o versículo 4 continua: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o anticristo, meus irmãos, é esse que no final da história, quando a história estivesse cumprindo para o final da história da humanidade, para o julgamento das nações, é esse que vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E nas palavras de Daniel, vocês prestaram atenção? Esse rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. É um homem que se levanta contra tudo que se chama Deus ou contra tudo que é cultuado, porque ele quer ser o centro da adoração mundial, porque ele só quer saber de poder e só quer saber de avançar o seu poder e seu império. Esse é o anticristo. A expansão do anticristo é o que Daniel está nos ensinando aqui a partir do versículo 36. Ele está recebendo uma revelação pesada a respeito dos últimos tempos e nos mostrando que a igreja será fortemente atacada por esse homem furioso. O versículo 40 e 41 nos mostra dessa batalha contra a igreja. Vejam, no tempo do fim o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, é uma referência à Palestina, a Israel, a Judá, né? E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Vejam, meus irmãos, como esse rei é sedento por poder. No tempo do fim, diz o texto, a profecia, que o reino do sul se levantará contra ele. Talvez uma referência ao fato de que o reino do sul ficará incomodado com esse homem poderoso, com sede de poder e avançando. E o reino do sul tenta fazer alguma coisa, mas não consegue. É também conquistado. E ele entrará na terra gloriosa, ou seja, uma referência hoje à igreja. Onde é que Deus habita? Antes habitava no templo, em Jerusalém, mas agora na nova aliança nós sabemos que a habitação de Deus é a igreja, ou seja, onde a igreja estiver no mundo, ela sofrerá dura oposição desse anticristo. Daniel está revelando para a gente que a igreja nos últimos dias passará por terríveis tribulações e perseguições e provações por causa desse homem da iniquidade, desse homem maldito, desse homem vil que quer sede de poder e avança para destruir a igreja do Senhor. Mas veja, uma coisa curiosa, talvez você se pergunte, mas o que tem a ver Edom e Moabe e as primícias do filho de Amon? Porque o texto diz
que esses aqui não sofrerão. Veja, vou ler mais uma vez para vocês, diz assim: entrará também na terra gloriosa, versículo 41, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, ou seja, uma lista de pessoas, de nações que não vão sofrer, que escaparão do poder do anticristo. Que nações são essas? Edom e Moabe e as primícias do filho de Amon. Mas tem um probleminha aqui. Nos dias de Daniel, já não existia mais os edomitas e os moabitas, e muito menos os amonitas, porque eles aqui são símbolos nesta profecia. Estes povos sempre se levantaram contra Israel. Estes povos aqui simbolizam aqueles que são inimigos do povo de Deus em toda a história. Simbolizam que nos últimos dias, sabe quem escapará do poder destruidor do anticristo? Aqueles que odeiam a igreja, porque farão aliança com ele. Então, muitos deste mundo, poderosos, pessoas que odeiam a fé cristã, que odeiam a igreja, não sofrerão, porque farão parte, na verdade, desses que darão as mãos, se unirão para tentar exterminar a igreja, exterminar a fé cristã do mundo. E eles não passarão por provações, por tribulações, por destruições, porque o anticristo os amará, serão amados, farão parte do exército que se levantará contra a igreja para perseguir a igreja do Senhor. Meus irmãos, mais o versículo 45, e aqui já vamos encerrar a mensagem de hoje. Nos mostra que chegará ao fim dele. No finalzinho do versículo 45 diz assim: mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Ele crescerá, seu poder será universal, ele ampliará os seus horizontes, ele tem sede de poder e ele conquistará o reino do sul, ele avançará, ele vai poupar aqueles que amam a sua ideologia, que se unem a ele para perseguir o povo santo de Deus. Mas haverá o dia em que ele mesmo não escapará da fúria de Deus, porque Deus está no controle. Porque nenhum poder do mundo, de homem nenhum, de anticristo, de Satanás, nenhum poder pode finalmente se opor e vencer ao Senhor Deus. O fim daquele que vai atormentar a igreja, que vai fazer muitos mártires nesse tempo, também está decretado pelo Senhor. Chegará o seu fim. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para nossas vidas nesta noite. É mais um texto difícil, é mais um texto que vai nos falando sobre a história, e muitos detalhes ainda poderiam ser abordados por nós aqui. A história vem confirmando que a revelação que Daniel recebeu de Deus, porque tudo se cumpriu, é palavra de Deus, é palavra da verdade, e tudo foi se cumprindo, e agora a gente sabe que falta se cumprir essa parte final, a chegada desse homem vil, que é ali tipificado em Antíoco Epifânio, o homem que se levanta contra o templo, que se levanta contra o povo de Deus, esse homem de poder universal, que consegue reunir inclusive aqueles que odeiam a religião, e formar um exército que se levanta contra o povo de Deus. Ele ainda está para chegar, ele virá antes que o Senhor Jesus volte, ele se manifestará, para que as profecias então se cumpram também, porque está determinado por Deus assim. Mas a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: como isso se aplica a nós? O que isso tem a dizer para nós hoje, para os cristãos aqui de Nova Esperança, para cada um dos irmãos aqui, para a minha vida, para a vida de vocês, para os nossos filhos? Quais as implicações desse texto denso também, difícil? Quais as implicações desse texto para nós? Como nós podemos aplicar para as nossas vidas essas verdades? Eu quero apresentar pelo menos 4 aplicações. A primeira é que quando nós olhamos para os dias de Antíoco Epifânio, alguns fiéis se levantam ali naquele contexto de perseguição e de provação. E a gente pode entender então que nesse contexto, quando o anticristo se levantar contra a igreja, e nos dias de hoje também, a partir de agora, de hoje, no nosso tempo, nós também temos alguns desafios da parte de Deus.
E o primeiro desafio é que nós somos chamados, meus irmãos, a viver uma vida de fé. Nós somos chamados a crer. Leia comigo, com cuidado e atenção, o versículo 32. Leia comigo, por favor. O versículo 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Ou seja, aqui está se referindo àqueles que se venderam a alma, abandonaram a aliança, eram religiosos, judeus, sacerdotes, mas quando o Antíoco chega com ouro, com poder, eles mudam de lado rapidamente, eles violam a aliança. Mas vejam o finalzinho do versículo 32, que diz assim: mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. No contexto onde se levanta um inimigo vil contra a igreja, contra o povo de Deus, alguns se perdem, alguns se vendem, mas de repente, os que conhecem a Deus, naquele contexto de perseguição, de provação, de luta, esses que conhecem a Deus não se acovardam. Esses que conhecem a Deus não abrem mão da fé. Esses que conhecem a Deus não abrem mão da verdade. Esses que conhecem a Deus não fogem da batalha, da luta. E esses que conhecem a Deus, diz o texto, de maneira muito forte, se tornam fortes e ativos. Se levantam contra a vileza, contra a maldade, contra aquele poder satânico que já era um tipo do anticristo, Antíoco Epifânio, e eles se levantam. Então, nós temos um chamado nesse capítulo, meus irmãos, para que sejamos também crentes, homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, todos nós aqui, pessoas de fé, porque nós temos, meus irmãos, um Senhor que é soberano, que tem a história nas mãos dele, e que isso é exatamente o fato de que nossas vidas estão nas mãos desse Deus poderoso, soberano. Isso é o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa esperança. Assim como aqueles homens que naquele tempo de truculência, de confusão, de violência, se levantaram confiando em Deus, porque conheciam a Deus e se levantaram fortes e ativos. Nós somos chamados, meus irmãos, a nos levantar nesse tempo em que se aproxima o final dos tempos, em que se aproxima o surgimento do anticristo, em que se aproxima aquele que se levantará contra a igreja, mas nós, sabendo que Deus está no controle, nós devemos então nos levantar com fé, sem nos acovardarmos, sem vendermos a nossa alma, sem negociarmos a nossa esperança, a nossa fé, a verdade, pagando preço. O chamado nesta noite é um chamado para que sejamos crentes, para que não sejamos conforme muitos que apostatam, que abrem mão da fé, que vendem seus corações, vendem suas almas, que vão em busca dos tesouros deste mundo, que cedem às pressões dos poderosos desse tempo, às ideologias, os ataques, as ameaças. O chamado para nós hoje é um chamado de fé, para que sejamos crentes no Senhor. E o segundo chamado que nós temos da parte de Deus é um chamado para que nós sejamos resistência fiel, para que nós também possamos resistir fielmente às tentações. Meus irmãos, aqueles homens, vocês viram a partir do versículo 33, diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo. Interessante, aqueles homens que responderam às ameaças com fé e se levantaram, a Bíblia diz que caíram à espada, e foi isso que aconteceu. Milhares foram mortos, perseguidos, esmagados pela tirania, pelo poder opressor e maldito. Mas eles se levantaram e resistiram firmemente. Nós somos chamados a resistir. Algumas vezes, guarde isso no seu coração, algumas vezes
Obedecer a Deus significa uma vida de fidelidade a Deus em situações de hostilidade. Em ambientes de hostilidade, em ambientes de maldade contra a nossa fé. Mas nós somos chamados à resistência. Nós somos chamados a um posicionamento sério, a um posicionamento verdadeiro. Muitas vezes obedecer a Deus significa isso. Significa fidelidade em ambientes que são ambientes que se opõem contra a nossa fé. E foi assim com Daniel, e é assim com toda a igreja por todos os séculos. Muitos resistem através do fogo, muitos resistem através das aflições deste mundo. Muitos, inclusive, ainda hoje experimentam um martírio, mas não abrem mão da fé, não abrem mão de Deus. Isso é muito interessante. Hoje, o mundo zomba daqueles que têm fé. O mundo zomba daqueles que são capazes de morrer por aquilo que acreditam. O mundo zomba deles. O mundo diz que aqueles que morrem pelo que acreditam são estúpidos, são idiotas. Mas Deus diz que eles são sábios. Porque exatamente esse é o paradoxo da fé. É quando você perde, é que você ganha. É quando você morre, que é que você vive. Ouçam, eu vou ler para vocês o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10. Ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então, na ótica do reino de Deus, aqueles que se acovardam para não perder suas vidas por causa do evangelho, aí que perdem mesmo. Mas aqueles que perdem por causa de Cristo são premiados com a vida eterna. É confirmada na vida deles o que a graça deu a eles pela fé, a vida eterna. Então, esse é o paradoxo dos caminhos de Deus. É quando nós perdemos que ganhamos. Por isso nós somos chamados à fidelidade a Deus, à resistência nesse tempo de maldade, de mentira, de oposição, de engano. Nós somos chamados a nos mantermos firmes, estarmos dispostos a perder, porque nós aprendemos pela palavra que aqueles que perdem a vida por causa de Cristo, na verdade, ganham a eternidade com Ele. Mas aqueles que poupam suas vidas por causa dos confortos deste mundo e negam a Cristo, naquele dia também serão negados por Ele. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, Ele dirá. Então nós somos chamados à resistência. É sábio perder a vida para, pela graça, ganhar a vida eterna. Então o conselho de hoje, a partir do livro de Daniel, é: perca a sua vida para Deus e alcance e ganhe a vida eterna. Perca a sua vida, não se venda, se mantenha fiel, firme, não abra mão dos princípios do reino de Deus, não abra mão do seu Deus, não abra mão da lei de Deus, não abra mão. É sábio, sabe por quê? Porque o fogo da aflição, sabe, eu converso com pessoas, com irmãos que sofrem, que são atacados, que passam por provações, que passam por lutas, que passam por humilhações, inclusive por causa da fé que confessam. Mas eu tenho aprendido, meus irmãos, que o fogo da aflição não destrói o crente. O fogo da aflição não destrói o crente. O fogo da aflição não nos destrói. Ele, na verdade, nos purifica. Ele, na verdade, é um instrumento de Deus para nos refinar. Ele, na verdade, é o instrumento de Deus para nos purificar. Na verdade, é um instrumento de Deus para trazer aperfeiçoamento para nós. O fogo da aflição não nos destrói. O fogo da aflição nos faz melhores nas mãos de Deus. O fogo da aflição nos purifica. O fogo da aflição nos molda nas mãos do Senhor Deus, que é o nosso oleiro. E Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Por isso, se mantenha firme. Olha, o versículo 35 diz assim:
Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. O fogo da aflição nos purifica. Quando eu vejo alguns cristãos sofrendo perseguições por causa da fé, no trabalho, na faculdade, na casa, na família, porque o Senhor Jesus havia dito que Ele nos disse que Ele veio para trazer espada, né? Então, quando eu vejo isso acontecendo e os irmãos, às vezes, agonizando e falando de suas dificuldades, é óbvio que a gente não ama a aflição, mas a gente sabe que Deus está usando tudo isso para purificar, para fortalecer, para afirmar os cristãos na verdadeira esperança que é Cristo. Para nos lembrar que aqui não é o nosso lugar, que aqui nesse lugar de maldade, de incredulidade, de violência, não é o nosso lugar, não é a nossa pátria. Nós estamos de passagem aqui e Deus permite que a dificuldade venha, as lutas venham para nos incomodar, para nos tirar do nosso conforto, para que nós o busquemos mais, para que nós busquemos nele esperança, conforto, consolação para a nossa vida. As provações nos purificam. Por isso que Tiago diz que nós devemos ter, por bom ânimo, passar pelas provações. Nós devemos nos alegrar, porque elas não vêm do acaso, de um acidente na história. Elas estão cumprindo os propósitos de um Deus soberano, que tem a história nas mãos dele. Inclusive, tem nas mãos o sofrimento que a gente passa. O sofrimento vem para nos purificar, para nos aperfeiçoar. Então, resistam, sejam crentes, sejam resistentes, sejam firmes. E, para finalizar, nós somos chamados a ensinar. Vejam o versículo 33, que diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Sabe qual foi a resposta contra os ataques da incredulidade, da maldade, da perversidade, da profanação do templo, do altar? Sabe qual foi o ataque que os sábios fizeram? Pregaram a palavra de Deus, pregaram a lei de Deus, ensinaram o coração das pessoas os caminhos de Deus, proclamaram a verdade nas ruas, nas casas, para as crianças, para os jovens, e eles ensinaram a muitos, e foi isso que aconteceu. A maior revolução que aconteceu nos dias de Antíoco foi um avivamento para a palavra de Deus, uma sede de conhecer a vontade de Deus e de ensinar às pessoas os caminhos do Senhor. Quero fazer uma pergunta a vocês. E hoje, quem são aqueles que ensinam o caminho de Deus neste mundo? Neste mundo de relativismo, neste mundo que não acredita em verdade, neste mundo onde as pessoas só pensam em coisas materiais, nesse mundo em que as pessoas não pensam na vida eterna, no julgamento final, nos últimos dias, as pessoas não estão preocupadas com isso. Quem são aqueles, onde estão os sábios que se levantam nesse tempo, ensinando a verdade, ensinando a lei de Deus? Precisamos crer, precisamos resistir com firmeza e precisamos ensinar as verdades eternas de Deus. Precisamos falar sobre Cristo, sobre a eternidade, sobre o pecado, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Precisamos ensinar sobre a verdadeira esperança para um mundo falido, para um mundo cheio de caos, de maldade. Precisamos ensinar agora, neste momento. Nós precisamos ensinar. Os dias de hoje são dias de violência contra a igreja, contra a fé cristã. O anticristo ainda não se levantou, mas a igreja está sendo perseguida. Uma entidade responsável por estudar o cristianismo no mundo tem dito que 100 mil cristãos são mortos por ano, agora no século 21, por causa de sua fé, por causa de Cristo, por causa do que amam, do que confessam. São perseguidos e mortos. Hoje, se vocês acompanharam as notícias, vocês viram o que aconteceu em Sri Lanka. As igrejas que foram atacadas, 3 igrejas foram atacadas por ataque terrorista, 207 pessoas morreram, e outros hotéis foram atacados também simultaneamente. 450 pessoas ficaram feridas. Os hotéis é por causa dos cristãos que estão ali passando, hospedados.
ataques contra a igreja, contra a fé cristã. As imagens são terríveis. Uma das imagens tem uma imagem de Jesus Cristo todo sujo de sangue, o sangue dos fiéis, que quando a bomba explodiu, respingou em todo lugar. Hoje, no dia de hoje, eles estavam celebrando a Páscoa, hoje, 21, no dia de hoje, celebrando a Páscoa, nas igrejas, e homens atacaram, explodiram, perseguição contra a igreja. Eu coloquei no slide, eu tirei uma cópia da notícia da revista Exame, né? Está aí hoje. Explosões de hotéis e igrejas deixam mais de 200 mortos. Hoje, exatamente hoje. Nós estamos vendo, está aí para quem quiser ver, o ódio contra a fé cristã, o ódio contra os cristãos, contra o povo da cruz, contra o povo da Bíblia. Hoje, existem muitos lugares em que nós estamos aqui, tendo a oportunidade de ouvir a palavra, da exposição de um texto da Bíblia, e a gente fica aqui inquieto, olhando para o relógio, ver que horas vai terminar, né? Muitos lugares, os cristãos não podem se reunir como nós estamos aqui, porque são perseguidos. Está aí, as notícias estão aí para nos inquietar, para nos mostrar o que tem acontecido no mundo afora. Nós não temos o privilégio de se reunir para adorar a Deus, e quando se reúnem, uma bomba pode explodir a qualquer momento, matá-los, mas eles estão lá, eles foram para o culto, e hoje muitos deles foram promovidos para estar com o Senhor. Nós somos chamados a crer, mesmo quando a nossa fé é atacada. Nós somos chamados a resistir. Nós somos chamados a ensinar. Nós somos chamados a sermos crentes de verdade. Chega de religião superficial, de oba-oba, antropocêntrica. Chega de religião materialista, que só aponta para as coisas materiais, para o agora, não aponta para a eternidade, não fala de Cristo, não fala da mensagem da cruz. Chega de um cristianismo sem Cristo. Nós precisamos sermos crentes de verdade, confiando no Deus que é soberano, que tem a história nas mãos dele, que cuida de nós. É isso que nós precisamos fazer. O tempo vai piorar, a igreja ainda vai passar por muito mais tribulações. Já está passando, é real, está acontecendo, mas acontecerá muito mais coisas muito mais terríveis. Mas há algumas coisas que esses homens maus, que o anticristo e que aqueles que se opõem à igreja não podem fazer. Algumas coisas eles não podem fazer. Eu quero ler para vocês aqui um texto que eu separei de um livro para encerrar a mensagem de hoje. Eles se levantam furiosos contra a igreja, e eles atacam a igreja, matam cristãos, perseguem, oprimem, esmagam, pisoteiam, mas tem algumas coisas que eles não podem fazer contra nós. Eles não podem fazer. Opressores cruéis podem acabar com todas as manifestações públicas de culto, proibir todas as reuniões cristãs e despojar-nos de nossas Bíblias e livros cristãos. Podem tornar ilegal todo o serviço cristão, eliminar todas as nossas liberdades, ameaçar-nos com penalidades cruéis e não permitir que qualquer comunhão entre o povo de Deus. Contudo, eles não podem impedir nossa comunhão com Deus. Isso ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a nossa comunhão com Deus. Não podem nos privar de conhecer a Deus. Ninguém pode impedir de conhecermos a Deus. Eles não podem. Eles não podem. Até mesmo as drogas modernas, que alteram as atividades mentais, se mostraram impotentes em remover todo o gozo que resulta do conforto de sua presença. Há algumas coisas que a força do mal são incapazes de fazer, não importando quão desenfreadas estejam. Por isso, sempre haverá um remanescente fiel. Ainda em meio à perseguição, sempre haverá aqueles que viverão com o propósito de ensinar a verdade de Deus aos seus semelhantes. As opressões têm servido tão somente para favorecer a propagação da verdade do Evangelho.
As plantas de Deus não prosperam em estufas. As plantas de Deus prosperam em meio ao vento, o granizo, a neve e o calor escaldante. As plantas de Deus não prosperam na facilidade, prosperam na tempestade. Tem algumas coisas que eles podem fazer conosco, mas muitas coisas eles não podem fazer. Eles não podem tirar de nós a vida eterna, que Deus tem reservado para aqueles que são fiéis. E segundo aos Tessalonicenses 2:8 diz assim: a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. É uma referência à destruição final do anticristo. Não podem também impedir o dia da vitória retumbante, triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso nos conforte, que isso traga alento para o nosso coração. Deus abençoe. Vamos orar.